Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Em algum ponto de 2019, eu estava produzindo um dos primeiros podcasts da Ampero, Família Feminista, das minhas amigas Flávia Mello e Vivi Duarte, antes de MesaCast ser modinha, né? Quando um belo dia chega convidada para mais uma conversa, era a Cris Guterres, na época apresentadora do Meteora Podcast, recém-vencedora do reality show de empreendedorismo da Band Um por Todos, e, ao mesmo tempo que tudo isso, dona do restaurante Atrium, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Ela chegou cheia de energia, falou com todo mundo, sacou o telefone, começou a fazer stories contando onde estava, o que ia fazer, aquelas coisas. Eu fiquei, só de longe, encostado assim na parede, olhando e pensando, tá vendo, Cristiano? Você tinha que ser assim, aprende com ela. Se amostrar, se vender, falar o que tá fazendo, porque quem aparece é lembrar. Cacarejar o próprio ovo. Eu entrei nos stories dela, inclusive, salvei os vídeos e guardei falando, um dia eu vou fazer um Boa Noite Internet sobre isso. 3 anos e uma pandemia depois, em Blumenau, para mais um TEDx, eu reencontrei a Cris. Aí naquela ocasião eu era o mestre de cerimônias e ela palestrante, para falar sobre como ser mãe por adoção de um menino considerado pela sociedade velho demais para ser adotado. E a energia da Cris foi tão grande, mais uma vez ela envolveu todo mundo de um jeito, que na edição seguinte do TEDx, desse ano agora, ela é que foi convidada a ser mestre de cerimônias e deu o famoso show. E aí eu, de novo, pensei cá comigo, tá aí uma pessoa bem resolvida, como será que é ser assim? Uma vez, inclusive, eu falei na terapia que eu queria ser que nem todo mundo, bem resolvido. E a primeira coisa que meu terapinher, na época, falou foi: você que pensa que todo mundo por aí é bem resolvido. E assim, ele realmente tem mais conhecimento de causa do que eu, conhecimento de casos. E a segunda coisa que ele falou foi uma pergunta: o que é, afinal de contas, ser bem resolvido? Como até hoje ainda não consegui responder, eu convidei a Cris Guterres para a bancada do Boa Noite Internet para me ajudar a entender isso, o que é ser uma pessoa bem resolvida. E claro, se ela é uma dessas pessoas e o que ela acha que quer dizer ser bem resolvida. A gente falou da carreira dela, das origens, das coisas que deram errado e de como ela fez o grande sonho da vida virar realidade. E na versão completa da entrevista no Boa Noite Internet secreto, só para quem foi lá no boanoiteinternet.com.br/assine e fez o que? Apoiou a gente aqui. Tem mais papo, uns 40 minutos a mais, sobre como ela foi atrás dos seus objetivos, sobre como ela cria o filho que já está virando adulto, sobre o programa que ela apresenta na TV e como ela faz para ele furar a famosa bolha. Obrigado todo mundo que já apoia, adoro vocês, coraçãozinho com a mão aqui. Eu comecei o papo com a Cris justamente querendo saber se ela se acha uma pessoa bem resolvida. Eu usei uma palavra, não, 2 palavras, uma expressão com você, que é onde eu quero começar o papo aqui, que na minha cabeça, quando eu fiz a lista de pessoas que eu queria entrevistar esse ano, eu coloquei do lado na coluna assunto, eu botei assim, bem resolvida. Você é a definição de pessoa bem resolvida que eu tenho. E aí uma parte... Pior é se eu não entregar isso aqui hoje, nesse episódio. E é óbvio que você não é bem resolvida, ou não é bem resolvida em 100%, ou ninguém é de perto ninguém é normal, ninguém é bem resolvido. Então eu queria começar te perguntando qual é a sua definição de uma pessoa bem resolvida. O que é uma pessoa bem resolvida para você? Eu me acho bem resolvida, você acredita? Ótimo, obrigado. Eu acho que eu tenho algumas inseguranças. Primeiro, eu sempre quis dizer boa noite, internet. Olha aí, tá vendo? Boa noite, internet. Eu me acho, Cris, bem resolvida. Eu tenho inseguranças, tenho medos, como uma pessoa normal. Uhum. E o que eu acho que eu tenho mais coragem do que a maioria das pessoas e que isso faz com que eu me demonstre uma pessoa bem resolvida, ainda com as suas dúvidas, com as suas incógnitas, é o fato de que eu não tenho medo e vergonha de dividir quais são elas. Não tenho, eu divido isso pra mim com muita facilidade, mas assim, como que eu me acho bem resolvida?
quando eu quero alguma coisa, eu vou e eu conquisto. Se eu decido que aquilo é pra mim, eu vou atrás. Isso, pra mim, é uma pessoa bem resolvida. Tá. Do que você gosta? Eu gosto de mulher, eu gosto de homem, eu gosto de casal, eu gosto disso. Isso tá bem resolvido. Eu sei o que eu quero. Saber São quem dúvidas é. que nunca apareceram na minha cabeça. Por exemplo, Tá, eu te pergunto uma isso. pessoa uma vez me perguntou, eu me relaciono com homens e com mulheres, e uma pessoa uma vez me perguntou como é que tinha sido pra mim descobrir que eu gostava de mulheres, como tinha sido a minha crise e tal. Eu falei, não teve crise nenhuma, sempre soube. Sempre eu só ficava pensando assim, nossa, como eu vou dar em cima de uma menina? Porque ali, quando eu tava ali nos anos 2000, era completamente diferente, né, do que é hoje e tal, né? A maneira da gente se relacionar nos relacionamentos homoafetivos. Ninguém pode saber, tinha aquela coisa, né, do escondido, do medo, que ainda existe hoje, mas a gente sabe que em outra proporção, ainda bem, né? Sim. Eu acho que a luta para que o amor seja livre, né, tem avançado, tem vencido, e a gente tem encontrado vários espaços. Mas isso nunca foi uma questão pra mim. Então, assim, eu me sinto bem resolvida Você sempre, a vida nisso. toda, famoso, sempre soube o que você queria. Sim. Se alguém... Acho que a pior pergunta que a minha terapeuta já me fez foi o que você quer, e eu até hoje não sei responder. Você sempre soube responder. Se alguém... O que você quer? Eu quero... Do lado pessoal, profissional, não sei o quê, futuro. É isso que eu quero, e vocês... Sempre soube. O que aconteceu é que em determinados momentos, por conta da pressão externa, eu duvidei da possibilidade de alcançar. Mas, por exemplo, eu sempre soube desde criança que eu queria ser apresentadora de televisão. Tá bom. Num determinado momento da minha vida, eu desisto da busca, porque tem uma pressão estética dizendo: você não tem corpo pra isso, você não tem cor, não tem cabelo... Não é, você não é pra estar na tela. E aí chega uma hora que eu canso de tanto ficar batendo naquela porta, chega uma hora que a gente cansa, eu desisto e recuo. E aí depois de um tempo, ela Quando você vai trabalhar no restaurante, é isso? Não, na verdade, eu já, com 18 anos, eu já era funcionária pública. Tá. Logo que eu fiz 18 anos, eu lembro até hoje, minha mãe, tipo assim, setembro, eu fiz aniversário em agosto, setembro, minha mãe falou assim, já tem 18 anos, já pode fazer um concurso público. E aí saiu um concurso grande para gestor público, era o governo da Prefeitura de São Paulo, da Marta. Eu me inscrevi por livre e espontânea pressão da minha mãe. Sim, pressão total, tipo, tá aqui o dinheiro para a inscrição, vai. E na época eu namorava um rapaz, o Rodrigo, e o Rodrigo queria muito passar no concurso. Tá. Eu já fazia faculdade, tinha vários colegas meus também que iam fazer a prova. De jornalismo. Eu já fazia jornalismo, Todo mundo fez a prova, ninguém passou, só eu. Que não queria. Que estava ali pressionada pela mãe. Então, eu comecei a construir muito cedo uma carreira no serviço público. Então, eu me formo, eu já estou no serviço público, porque eu entro na faculdade, meses depois, eu passo no concurso e já assumo a vaga. Eu entro ali mais ou menos na mesma época e eu vou construindo uma carreira bacana no serviço público. Então, quando eu vou termino a faculdade com a fitinha debaixo do braço, tentando, e literalmente mesmo, eu tinha uma fita VHS, que eram gravações que a gente tinha feito ali na faculdade, de programas, tudo que a gente tinha gravado, e eu saio com aquela fita mostrando para as pessoas. Eu já estava na prefeitura, e eu já estava ali tentando também, dentro da Prefeitura de São Paulo, construir um caminho que me levasse para o jornalismo, porque eu tinha um cargo de gestão pública, eu trabalhava num posto de saúde, unidade de saúde. Então, eu já vou nesse lugar ali. Então, quando eu desisto, eu me olho melhor para essa possibilidade de crescer dentro do serviço público. Guarda a fitinha lá. Guardo a fita, aí vou em busca, então, de um salário melhor. Vou fazer outros concursos, vou tentar um salário melhor, fico um tempo estudando para concurso. Coloco na cabeça e invento que eu queria ser diplomata. Não sei de onde eu tirei isso, cara. Legal. Loucura, sim. Você fala a palavra diplomata, histórias, né? Filmes passam a viajar, não sei o quê. Nossa, e era porque era o que eu queria como jornalista. Acho que eu enxergo assim, nossa, eu queria tanto viajar, conhecer o mundo, não sei o quê, com minha profissão. Acho que como concurso público, como concursada, a única coisa que daria é diplomata. E aí eu sonho, eu vou a loucura com isso. Eu fico uns 3 anos estudando, até que um dia eu me dou conta
de que seria muito difícil eu conquistar, porque o concurso de diplomata é um dos concursos mais difíceis que existe. Deixa isso pra lá. Deixa pra lá, né? Vou desistir, porque acho que é uma loucura da minha vida, né? E aí também eu me questiono muito, pra que eu quero ser diplomata? Talvez seja só um status. Tinha uma coisa, não tinha diplomata negro no Brasil naquela época. Então eu dizia, eu quero ser a primeira diplomata negra. Sabe? Tinha uma coisa... Isso incentivava. E aí eu desisto também dessa fase. O restaurante. Bom, a gente vai conversar, porque você falou. Isso aí, não, isso aí. Mas enfim, até que eu me reconecto de novo com essa vontade de ser apresentadora de TV, né? Então, voltando àquela pergunta inicial que você me fez de ser bem... Como é que é? Decidida? Bem resolvida. Bem resolvida. Eu me enxergo bem resolvida. Eu sempre quis ser mãe em produção. Tá bom. Eu sou mãe em produção, sabe? Eu me enxergo. Nossa, tá bom. Eu vou fazer o seu curso de... Como botar... Eu quero voltar na história do restaurante, mas só pelo seguinte, mas que você já meio que respondeu, que é quando é que você olha e fala que você estava lá, tinha um restaurante mega bem localizado e consagrado, e mais de 10 anos funcionando, quando é um negócio muito dinâmico e tal. Aí você entra no reality show, mas então já tinha essa visão de televisão, de câmeras e tal. Já tinha. Porque o que acontece, Cris? Eu desisto de ser jornalista, aí construo uma carreira bem bacana na Prefeitura de São Paulo. Fui promovida várias vezes, assumi cargos importantes. Mas na saúde lá? Na área da saúde. Fui fazer MBA em liderança e tal. Concomitante a tudo isso que eu vou construindo, os meus pais constroem um restaurante. Tá. O restaurante começa no mesmo ano que eu entro na prefeitura, tudo tá ali ao mesmo tempo ali. E são 18 anos que foram ali de história. Meus pais vão construindo e eu sempre ali com eles. E qual é o nome do restaurante? O restaurante Atrium, chamava Atrium. E eu sempre com eles. Eu sempre palpitando, sempre construindo junto. Então era algo que eu fui fazendo ali. Em 2012, o meu pai falece. E aí eu entro oficialmente como sócia com a minha mãe. E é muito louco porque... Eu venho de uma família preta, periférica. Meus pais foram pessoas que não tiveram nada, passaram fome. Eu já conto uma história completamente diferente. Né? Meus pais já tinham se organizado financeiramente. Eu não passei dificuldades, eu sou só uma menina periférica. Mas com danoninho e sucrilhos no prato. Boa. E aí, a gente já recontando essa história, a gente vem com essa ideia. Minha mãe tinha muito essa ideia do tipo assim, os humildes, foi colocado na cabeça dela, né? Os humildes herdarão, né? O seu terreno no céu, né? Não conta pras pessoas que a gente tem um restaurante. As pessoas vão achar que a gente é metida. As pessoas vão achar que a gente quer se aparecer, que a gente quer esfregar na cara delas e tal. Depois que meu pai falece, um belo dia eu começo a ter contato muito, entender um pouco como que funcionam as relações raciais, as relações de gênero no dia a dia, ali na prática. E eu entendo que aquilo, na verdade, que minha mãe tá vivendo de não contar, é o medo de que as pessoas a classifiquem como uma pessoa que foi além do que ela deveria ter sido, porque existe um lugar que foi construído para ela. E eu começo a falar pra ela assim, não, mas na verdade nós somos mesmo, nós somos metidos. A gente vai contar pra todo mundo, sim. E quando eu entro como sócia, eu começo a contar pras pessoas, olha que coisa linda que os meus pais fizeram. A minha mãe era uma empregada doméstica e ela, de repente, ela se tornou dona de um restaurante na região da Avenida Paulista, numa das regiões mais importantes do país, um restaurante que há muitos anos é lucrativo, tá construindo uma história bacana, transformando a vida de outras mulheres, porque tinha uma coisa de contratar mulheres, de desenvolver essas mulheres, de investir no trabalho delas. Um orgulho da minha mãe de que as funcionárias dela saíam, entravam ajudantes de cozinha, ser chefes de cozinha em outros restaurantes, sabe? Tudo isso. Vamos contar essa história. Que a outra, você falou de raça e gênero, também é muito... Eu já ouvi muito... mal agradecida, saiu... Fui aqui, criei, e foi embora. E ela não. Tinha essa coisa de, olha, ela tinha muito orgulho. Ela falava, fulano aqui começou como ajudante de cozinha, agora tá trabalhando em tal lugar, ele é o chefe, não sei o quê. Tinha esse propósito, né? E aí eu começo a atuar mais dentro do restaurante, né? E ser essa pessoa que é vista como a empreendedora, porque isso é uma coisa que eu tenho muito, essa visão do empreendedor, de criar uma marca. Hoje, Cris Guterres é uma marca. Meu nome é uma marca.
E aí eu crio isso com o Atrium ali junto com a minha mãe. Então eu começo a circular por esses espaços, a contar nossa história, a falar em eventos e tal. Me junto à Adriana Barbosa, da Feira Preta. Começo a fazer eventos junto com a Adriana. E é nessa que a galera da Band, da Endemol, me descobre quando eles estão propondo. Não foi fazer que nem o concurso público, fiz a inscrição. Não, eu fui convidada pro reality show. Mas tinha uma coisa de procurar pessoas pretas também, né? Eu era uma mulher preta ali, né? E aí eles me convidam para esse reality show, que é um reality show da Cacau Show, em parceria com a Band, com a Endemol, né? Era uma coisa assim de equipes. A ideia era criar equipes, a equipe vencedora desenvolvia um produto para Cacau Show que não tivesse ali no portfólio. E quem ganhasse o produto se tornava um produto oficial da Cacau. Nessa que eu entro no reality show ali em 2018. Você já tinha entrado no estúdio de TV antes? Não, e aí, só da faculdade. Chegou lá morrendo de medo, porque eu achava que eu ia... Era bem a época que do Big Brother tinha tido... As participantes negras eram completamente estereotipadas. Lembra? Tinha a Solange que cantava errado. Sabe? Só se falava isso dela, eu falava assim, vamos estereotipar aqui. Porque o BBB ele é muito de personagem. Eu não assisto por uma série de motivos. O principal é dedicação, não consigo me dedicar. Mas eu admiro muito esse trabalho de personagens de que é roteirizado sem ser roteirizado na edição e tal. Mas isso aí cai nesses lugares. Precisamos de um alívio cômico, precisamos de um estereótipo, precisamos de não sei o quê. Até a história do vencedor, né? Isso. Se não for uma jornada do herói, não vai dar certo. Isso. O público não vai aceitar no final, né? Aquele vencedor. Como assim venceu o fulano, né? Esse ano mesmo a gente teve essa... Isso, aí mudou regra e tal. Essa visão, né? O vencedor não teve aquela jornada do herói, né? E aí eu entro pra participar do reality show, eu era a empreendedora. Eram várias equipes, 40 pessoas, 5 equipes, e aí era um empreendedor, uma pessoa do marketing, um designer, um chocolatier e um engenheiro. A gente passou um mês dentro da fábrica da Cacau Show mesmo, aqui na Castelo Branco, aqui em São Paulo. E a gente passou um mês ali desenvolvendo um produto. A gente desenvolveu um produto que chamava Slack. Tá. Que a Cacau Show, aí entrava a visão da empreendedora, né? De criar um produto. Criar o que a Cacau Show não tinha. A Cacau Show tinha tudo. Tudo. A Cacau Show estava em todos os momentos. Eu era feliz hoje, não estava no café da manhã da família Margarina. Vendi essa história. Falei, vocês não estão no café da manhã. Aí a gente vendeu um chocolate de potinho, que na nossa ideia chamava Slack porque ele era repuxado. E ele estourava na boca. Tinha uns caramelozinhos que estouravam na boca. Tô salivando aqui. Não, a receita é maravilhosa. Depois, não foi possível reproduzir na fábrica exatamente do jeito como a gente tinha pensado. Mas o fato é que ganhamos o reality show e Cris Guterres tinha um produto vendido na prateleira. Mas eu quero saber o estúdio. E você lembra... O momento você entrando lá, você falou, é isso, foi uma virada de chave, o início do reality ou só no fim? Já tinha sido antes. Ah, boa. Já tinha sido antes, porque eu estava ali na Prefeitura de São Paulo e eu estava na Secretaria de Saúde e eu tive uma chefe chamada Lúcia Langanck, que era uma mulher fabulosa. A gente foi fazer uma pós-graduação, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que a Prefeitura pagou pra gente. Quando a gente chegou na pós-graduação, a minha chefe, um dia ela virou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, você é totalmente jornalista. E eu trabalhava no desenvolvimento de pessoas. Ela, você é muito jornalista. Abriu uma vaga de assessoria de imprensa. Eu vou indicar você. E isso pra mim foi muito foda, porque aqui serviço público, Cris, isso não é assim, as pessoas vão indicando todo mundo, porque é uma dificuldade de ter funcionário, tá sempre faltando funcionário. Se você pega um funcionário bom, você quer esse funcionário pra sempre. Eu era uma ótima funcionária, eu não me furto de me elogiar Paga aquela te indicou, tinha um monte de gente brigando pela vaga. Eu não me furto de me elogiar, eu era uma puta de uma funcionária, eu era questionadora, assim, aquela coisa do funcionário público tá lá há 30 anos e ficava fazendo sempre a mesma coisa, quando chegava pra mim e falava, você tem que fazer, você falava, por que faz assim? Não, mas isso aqui tá errado, pelo amor de Deus, vocês fazem assim há 30 anos. Não é assim que funciona. Não. Eu era essa questionadora e aí eu sempre mostrava os resultados e sempre funcionava. E aí ela me ofereceu como assessora de imprensa. Eu fui contratada, peguei esse cargo, era um cargo de confiança no governo Haddad, lá na Secretaria de Saúde. E eu fiz um trabalho muito legal, muito bacana.
E aí eu fui me conectando de novo com o jornalismo, porque eu há muito tempo não fazia o serviço de jornalista, né? Eu vim até ocupando cargos de liderança, mas completamente diferentes do que eu tinha me proposto ali na faculdade. E aí é quando eu falo, cara, eu nasci pra isso. Eu quero voltar pra isso. E aí eu termino o mandato Haddad e em 2017 para 2018, quando o Haddad perde a reeleição pro Dória, eu peço exoneração. Tá. Não consigo a exoneração, até conseguiria, mas aí depois tem uma possibilidade de pegar uma licença sem vencimentos, eu peço. Tá. Fico 2 anos de licença sem vencimento e eu traço um plano de como eu voltar para o jornalismo. E aí eu começo a conectar com pessoas. Eu tinha juntado um dinheiro, juntei uma grana, fui viajar, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, cobri festivais. Fui indicada para cobrir um evento para Puma. Fui construindo meu nome. Mas aí, vamos lá, eu brinco que esse podcast aqui, na verdade, é uma grande consultoria para mim mesmo, disfarçado. Você pegava e ligava para jornal, para revista, para site, Não, falava, eu vou sociais. viajar. Não. Isso sim. Vou viajar e vou cobrir o festival. Isso aí, Rede social. Como é que era esse teu processo na prática de... Porque um tema que as pessoas me perguntam muito é o famoso transição de carreira. Então você sai de funcionário público, beleza, estava na assessoria de imprensa, que já... Tinha um salário legal, então eu tive a possibilidade de juntar uma grana e meus pais com um restaurante que estava indo bem com sucesso. Porque também acho importante a gente falar isso, porque para transição de carreira é muito difícil fazer sem dinheiro. Sim. E não se preparar financeiramente para a transição fica muito complicado, porque você acaba tendo que fazer por necessidade. Sim. Então eu me preparei financeiramente para isso. Então eu tive essa possibilidade, isso fez muita diferença. Quando eu falei assim, vou tirar uma licença sem vencimento, vou jogar tudo pro alto e vou usar o dinheiro que eu guardei, isso fez a diferença. E aí, Cris, eu sentei mesmo e fui entender como que eu tinha que fazer. Eu entendi que naquele momento eu faria isso pelas redes sociais. Eu tinha que construir um nome nas redes sociais. Que até então esse nome não tinha nas redes sociais. Não tinha. Não era. Eu tinha, Instagram 100 pessoas. Isso. O Me seu seguindo conteúdo no pessoal. Instagram, Então. meu conteúdo pessoal. Aí tinha o Facebook também, que era muito forte, né? Naquela época. Ainda é muito forte, na verdade, né? Isso. Mas era mais forte pra mim. Uhum. Porque é geracional, rede social, né? Sim. Então a gente precisa entender isso. Não adianta falar assim, não é forte. Não é mais forte pra mim. Sim. Mas é pra muitas gerações. As gerações mais velhas é mais forte. E aí eu construí um plano. Literalmente escrever o papel, tipo, a empreendedora, você empreendeu... Palavra de coach aqui, mas empreendeu sua carreira, você empreendeu você mesmo. Como que eu vou fazer? Eu tenho uma grana, eu segui algumas pessoas, eu via como as pessoas estavam ali fazendo sucesso. E eu queria falar também de raça. Tá. Era um momento importante pra mim, pra falar de raça. E eu já tava ali falando nas redes, comentando, trazendo algumas coisas. E eu vi que aquilo foi gerando uma audiência. Aí eu escolhi fazer, nesses meus 2 anos, a viagem para ir em todos os festivais do Afropunk, que é o principal festival de celebração de cultura negra que tem aí no mundo. Então tem Londres, tem Paris, tem Nova York. No ano anterior, mesmo ainda trabalhando na prefeitura, eu tinha ido. Eu fui fazendo as conexões. E aí eu fui para Nova York, eu conheci pessoas. Eu sempre tive essa visão. Plano no papel. Tá. Plano no papel. E plano que vai se adaptando e vai... Vai se adaptando totalmente. Uma das coisas que eu fazia que pra mim era muito importante, quem são as pessoas que poderiam me contratar hoje? Tá. Então, eu seguia todas as editoras-chefes das revistas femininas, porque a pauta de gênero sempre me interessou muito. Tá. Então, eu sabia quem que eram as editoras, eu seguia e eu comentava os posts delas nas redes sociais pra elas me notarem. Eu sei quem você é. Você sei. Nossa, já ouvi falar do seu nome. Sim. Eu ia nos eventos. Eu ficava de olho nos eventos que estavam acontecendo. Eu ficava digitando no Google eventos de comunicação, jornalismo, coisas que eram abertas. Eu ia e eu ficava caçando essas pessoas lá e eu me apresentava. Isso que eu ia te perguntar. Você chegava lá, oi e tal. Chegava com meu cartãozinho, me apresentava. Demorou muito pra virar alguma coisa? Demorou. Quanto tempo? 1 ano e pouco, mais ou menos. A primeira coisa que virou de verdade, que nem as matérias eu comecei a vender. Tá. Que aí eu ia atrás, Afropunk, ligava, tudo, você Afropunk, sim. Vendeu. Fiquei muito feliz que da primeira vez que eu fui no Afropunk, eu consegui vender para um site de Londres. Animal. Olha só, e foi muito coincidência, assim, sabe? Fui fazendo as conexões. E eu, pitch na ponta da língua, Cris.
A ponta da língua. Eu tinha uma frase que era: meu nome é Cris Guterres, você ainda vai ouvir muito falar sobre mim. Boa, eu terminava meu vídeo assim. Meu nome é... Falava da ponte que tinha caído, mas no final, meu nome é Cris Guterres, você ainda vai ouvir muito falar sobre mim. Boa. Aí queria fazer um TEDx. E o que eu preciso hoje para ser uma profissional jornalista de sucesso, não tendo experiência de redação? Tá. Porque eu não tinha. Uhum. Eu não tinha passado por uma redação. Eu estava no serviço público. Chão de fábrica ali. Então, eu fui anotando e fui conectando com as pessoas, fui conhecendo todo mundo, até que eu e Renata Hilário resolvemos fazer Meteora Podcast. Uhum. Que foi um podcast ali, incentivadas muito por Juva Lauer e Cris Bartz. Olha, que ano isso? Isso 2017 ainda. Legal. Ainda, legal. 2017. Você estava seguindo as duas e comentando no post. Mamilos era o podcast mais ouvido naquele momento do país ali, brigava com alguns podcasts tradicionalíssimos, mas foi o ano assim de arranque do Mamilos. E a gente ouvia Mamilos e sentia falta de um recorte de raça. Porque elas eram muito verdadeiras ali, as meninas, nas discussões, mas a gente falava assim, cara, falta alguma coisa, isso não me contempla, eu não venho desse lugar. Legal. E tal. E aí a gente resolve fazer um podcast, a gente faz Meteora, e a gente começa ali mais ou menos em 2018, a gente tem a ideia ali em 2017, começa em 2018, e o Meteora me ajuda a dar uma alavancada, porque a gente cria um produto que não existia, que era um podcast feito por duas meninas pretas, que a gente não estava preocupadas em dizer esse é um podcast para mulheres pretas. Isso. A gente estava discutindo os mesmos assuntos que outras pessoas estavam discutindo, só que no meio do programa a gente falava das nossas origens, das nossas questões. Falava da sua vida, você tinha. Da minha vida, trazia outras perspectivas. E o podcast rapidamente fez sucesso e a gente conquistou um público muito legal, principalmente de mulheres negras. Mas é legal você falar isso porque a gente conta quando vai vender o curso de podcast, de produção de podcast da Ampere, a galera acha que é papinho assim. O podcast como ferramenta de carreira, de você mostrar o seu trabalho. Na pior, você pode dizer assim, eu sou capaz de fazer isso aqui, eu falo bem, eu escrevo roteiros, dou a notícia e tal, então e networking e todas essas coisas. Networking maravilhoso, porque aí o que eu e Renata fazíamos era muito engraçado, que a Renata falava assim, será que... Ai, queria tanto chamar fulano, mas acho que não vem. Não vem. Sim, já passei por isso. Amiga, eu era sempre que falava amiga, a gente já tem um não. Isso. Vamos em busca do sim. E a gente convidava e a pessoa vinha. Isso. A pessoa vinha. E a gente foi fazendo essas conquistas. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, Cris, nesse plano que eu fiz, de seguir as pessoas certas, eu, por exemplo, eu fiz amizade, era uma época que a Djamila Ribeiro, como eu falava muito de raça também, estava em ascensão. E eu fiz amizade com a Djamila indo nos eventos da Djamila. Legal. Fazer meu pitch no final. Um belo dia, a Djamila me indicava para trabalho. Mas o teu pitch nesse evento, nesse momento, você estava vendendo o quê? Eu era uma jornalista com foco em questões de gênero e raça. Tá bom. E aí a gente fez o Meteora, e o Meteora foi uma mudança muito grande na nossa carreira. A Renata Hilário, ela publicitária, eu jornalista, nós nos conhecemos na Cracolândia, num trabalho voluntário na Cracolândia. A gente se conectou, fez amizade, aí descobrimos que a gente gostava das mesmas coisas. Renata falava pra eu fazer o podcast, falava, imagina, essa porra dá um trabalho do caramba. Não vou fazer sozinha, não. Venha comigo e tal. Aí ela demorou pra aceitar, um dia ela aceitou. Mas outra dica que a gente dá também é isso. E dupla ajuda muito. Nossa, que demais, foi a história da divide. Flávia lá no Família Feminista, que a Flávia chegou a fazer um sozinha, ela falou, não dou conta. Não dá conta. Porque eu tenho que prestar atenção na pessoa, olhar a pauta, fazendo o seguinte que lá. Então é uma ótima dica. Não dá, Fizeram né? E aí bem. depois veio a Vivi Duarte. Né? Isso. E aí a Renata, nós éramos duas meninas pretas periféricas sonhadoras. A Renata já tinha publicitária, já estava construindo uma carreira bacana, ela trabalhava na Unimed, chefiava o departamento de marketing lá. E eu ali construindo a minha carreira de publicidade. Mas o que eu gosto de falar muito é que, assim, eu acho que as pessoas se unem quando elas têm propósitos muito parecidos. A Renata, eu tinha o sonho que era de ser apresentadora de televisão e sempre contei isso pra todo mundo, Cris. Eu contava isso pra todo mundo, nunca escondi de ninguém. Quando alguém perguntava, não, porque eu quero mesmo é ser apresentadora e tal, né? E a Renata tinha vários sonhos ali da profissão dela, mas ela tinha um específico de trabalhar numa empresa que ela pudesse criar, que tivesse muita grana, que ela pudesse criar assim sem ter limites, mas ela sempre foi apaixonada pelo Mano Brown. Tá. Ela sempre foi do rap. E ela vivia falando pra mim assim, putz,
Mano Brown podia ter um podcast. É. Eu acho que ia dar certo um dia, ainda vou fazer esse projeto. Quem é hoje a produtora executiva do Mano a Mano? Renata Hilário e eu, apresentador de televisão. E a gente realiza os nossos sonhos na mesma época. Legal. Na mesma época. Mas você está me fazendo pensar muito numa coisa, de novo, usando chavão de pôster motivacional, mas que é o poder de pedir, né? De pedir as coisas, de chegar e deixar claro. E é um negócio até num nível mais básico de tipo, trabalho no escritório, tem um chefe tal, que eu sempre ouvi e nunca fiz com muita facilidade, e algumas vezes muito pelo contrário. Eu sempre fui o cara, assim, por exemplo, eu trabalhava no Facebook e eu queria mudar para o exterior, trabalhar no Facebook ou da Flórida ou da Califórnia. E na minha cabeça era assim, eu vou fazer um trabalho tão bom, que vão me ligar oferecendo um cargo. Abriu uma vaga lá, X. Eu não me candidatava à vaga, eu não ligava para o gerente. Falava assim, não, o gerente vai me ligar. O gerente tem mil coisas na cabeça, não sabe o que é. E coisas até assim. E você falou, você sabe o que é? Eu tive um semestre lá que eu não fui muito bem e tal, não sei o quê. E aí tinha o happy hour lá. Sempre que tinha promoção, a galera subia lá na mesa lá e... fulano promovido, parabéns. Aí eu virei e falei assim, semestre que vem sou eu aqui. Eu vou ser promovido nos próximos 6 meses. E, spoiler, fui. Mas aí é isso, assim, a primeira coisa, eu falei isso pro meu chefe, então eu pedi... Uhum. E então tá, então qual é o plano? Você tem que fazer isso, você tem que entregar 3 projetos, tem que fazer não sei o que. Vai fazer. Mas essa, coitado, papa, eu boto tudo na culpa do catolicismo e tal. Então somos dois. Diz assim, não, a humildade, você falou, não posso tirar onda. Não, pra mim, o reino do céu, a minha parte em dinheiro, e agora? Agora! Eu quero a minha parte em dólar, por favor. É isso, é pedir. E assim, aí eu vejo que as melhores decisões, as grandes decisões, os grandes acontecimentos de carreira na minha vida aconteceram porque eu pedi, nem que seja uma mensagem assim, cara, que foi como eu entrei, entre aspas, no Facebook, assim, parabéns pela contratação, o dia que você for montar a sua equipe, me liga porque eu quero. E 1 ano depois o cara me ligou, aí óbvio, entrevista, não sei o que, também não é assim, mas... Não é tão fácil, parece que assim, tipo, só liga e pede vai funcionar, não é, a gente vai fazer uma seleção. Mas se não ligar e não pedir, não. A pessoa não vai nem lembrar de você. Cris, cara, eu acho que tem uma frase que pra mim define tudo, se você não souber exatamente o que você quer, o universo vai mandar qualquer coisa, só que o universo não é o universo, aquela imaginar, fechar os olhos e ver aquele céu estrelado, não. O universo são as pessoas que podem te abrir portas. Elas precisam saber. Elas vão ter que saber. Literalmente saber. Você verbalizar isso. Verbalizar isso. Cara, eu adoraria estar sentado nessa cadeira também. Lógico, tem inúmeros fatores. Mas essa coisa do catolicismo que a gente falou, nossa, mas é metida, nossa, mas... Cara, eu tô pouco preocupada. Se nesse episódio a gente está falando de ir atrás do que quer na vida pessoal e na carreira, o Momento Alura vai ser para indicar o curso Personal Branding, como utilizar sua marca pessoal a favor da sua carreira. Eu tô precisando, hein? Lá vai a Alura fazer o quê? Me salvar de novo. O curso começa no autoconhecimento para identificar as suas potencialidades. Também fala sobre entender a importância da autoimagem e do comportamento para formar sua autoridade. Vai aprimorar suas habilidades de comunicação verbal, não verbal e corporal. O curso, aliás, fala até de como se vestir e análise cromática. Olha só, tá na moda isso aí, né? Só que todo mundo que eu conheço é outono quente, mas sei lá. Enfim, o curso vai te mostrar como gerenciar sua marca pessoal com eficiência, transmitindo os sinais certos para conquistar a autoridade no seu campo profissional e dar aquela destravada na carreira. E o desconto pessoal de 15%, você já sabe, é só usar o nosso link mágico boanoiteinternet.com.br/pessoal, desconto por tempo limitado, e você ainda mostra para a Alura o que o ROI do Boa Noite Internet, porque aqui é resultado. Vai lá então, boanoiteinternet.com.br/pessoal, para você cuidar da sua marca, a sua carreira vai te agradecer.
Mas aonde que você virou essa chave, já que você foi criada nessa ou não virou? Como é que você... Porque outra palavra que eu vejo muito você usar é ferramentas. Eu criei ferramentas, eu uso estratégia, eu criei uma estratégia. Como é que você entendeu isso e foi na boca do caixa para sacar a recompensa divina? Como é que aconteceu isso? Eu fui criada muito no catolicismo, só que desde o início, eu questionava tudo aquilo que eu ouvia. Mas eu tinha aquela coisa de agradar a mamãe, né? Então faz catequismo, né? Primeira 2 comunhão. anos. Eu acho que eu fiz mais, até porque eu fiz catecismo. Aí fiz a primeira comunhão. Aí eu fiz crisma. Aí quando eu fiz 15 anos, um dia minha mãe falou assim, não, porque os filhos precisam ter a religião até eles ficarem mais velhos. Eu tava conversando com uma amiga, ficarem mais velhos, porque a gente tem que orientar, mas depois eles podem escolher a própria religião. Depois que a amiga foi embora, eu falei assim, nunca mais eu vou na igreja. Nunca mais eu vou na igreja. Sentia completamente inadequada naquele espaço. Eu acho que essa formulação exata mesmo dessa ideia que foi construída da culpa, de controle das pessoas, eu construo ali quando eu leio Malcolm X. Tá. É a leitura, o estudo, as pesquisas. Tava lendo o quê? Revista de quadrinho, tava vendo filme da Marvel. Aí eu começo a fazer algumas leituras que vão me mostrando, assim. Eu falo, nossa. Boa. Tem razão, olha essa história da humildade, assim, sabe? Meu pai falava muito pra mim, você tem que ser humilde, porque eu sempre fui essa pessoa que era vista como petulante, como metida. Ainda mais porque o que você espera de uma mulher negra? Que ela fique ali, uma mulher, que ela fique no seu quadrado, quieta, fale baixo, subserviente. Não, isso porque a sua família literalmente pagou pro concurso público. E tem outros que assim, não vai nem pra escola. Eu já ouvi assim, eu não fui pra escola, então você não precisa ir. Esse tipo de coisa. Não, a sua família ainda deu... Não, minha mãe era sempre assim, ela falava, tem que estudar. Isso. Vai estudar. Desde pequena, ela sempre falava, meu pai também sempre. Vai estudar, você quer estudar o quê? A gente vai fazer o que tem que fazer pra você estudar. Isso sempre teve em casa. Mas meu pai falava sempre que eu era humilde, que eu não era humilde, e eu não entendia. Eu ficava naquele questionamento, mas o que meu pai tá querendo falar? Porque pra mim a humildade não significava a mesma coisa que pra ele. O que era pra você a humildade? ali, pra mim. Nessa época ainda, eu não conseguia construir exatamente o que era, mas era uma coisa meio de que, mas eu sou uma pessoa educada, sabe? Mas eu sei falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ficava nesse lugar, assim. Mas o que ele estava querendo dizer, na verdade, era o ser humilde, era esse ser humilde católico. Isso. De não desejar sucesso, de não ser ambicioso. Ambição associado a um artigo feminino é visto como uma coisa horrorosa pela sociedade. É muito diferente a frase mulher ambiciosa e homem. Homem ambicioso. Homem é ambicioso, mulher ambicioso, vai ser uma pessoa de sucesso. Olha que legal. Olha lá, legal. Que ambicioso, vai ser um homem de sucesso, vai conquistar um espaço incrível. Você viu a Cris? Ambiciosa. Ambiciosa. Cuidado com essa daí, viu? Que isso é um perigo, não sei o quê. Essas associações, só quando eu comecei a entender de que maneira que essas relações se construíam ali na sociedade, a partir de gênero, a partir de raça, que eu entendi que, na verdade, o que meu pai estava falando é que talvez eu estivesse querendo muito. Ainda mais pra onde eu vim. Mas aí você é do tipo de personagem que fala, então agora que eu quero mesmo. Agora eu quero mesmo. Tava até meio em dúvida, mas agora... Agora eu tenho certeza. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar, é muito difícil você ver mulheres falando, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Quando eu falo a minha parte eu quero em dinheiro, é em dinheiro mesmo. Questionando os valores, o quanto vai ser pago, o quanto não paga. Mas fulano tá recebendo quanto? Eu recebi tanto e não sei o quê. Eu sou ambiciosa. Que é outra coisa também mega católica, nunca falamos de dinheiro. Não pode falar de dinheiro. Não pode. É para você não questionar o dinheiro que a igreja acumula. Exatamente. E os nobres e os... Exatamente. As riquezas são só da igreja. Isso. O dinheiro é sujo por quê? É sujo, é podre. Sujo, pra você não desejar. Dinheiro não tem nada de sujo. E hoje em dia, para não saber... compra felicidade. Não compra felicidade. E hoje em dia, para não saber quanto o coleguinha do lado ganha. Que é uma coisa que eu gosto de derrubar, Cris. Eu não tenho o menor problema de falar dos meus ganhos, de conversar. Eu pergunto pras pessoas... Quanto você ganha? Mas eu ganhei tanto. E não sei o que, não. Vamos negociar. Se eu vou fazer trabalho com outras mulheres na mesa, quanto as outras estão ganhando?
Eu quero ganhar a mesma coisa que elas. Se eu tiver que baixar meu preço para fazer o job, para elas ganharem o mesmo que eu abaixo, não tem problema. Mas, se o meu preço for menor, eu quero que aumente, então eu não vou. Porque senão, a gente vai sempre manter essas mesmas estruturas desiguais. Então, a minha parte para que isso seja mudado, pelo menos ali no ambiente que eu circulo, e que outras mulheres pretas, que assim como eu, atuam nessa comunicação junto comigo, também tenham acesso, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E acho que não são abertas, que nem você que falam. Não, abertamente, é difícil. Elas também se beneficiarem com Nos isso. grupos que eu tô, a gente tem um grupo de jornalistas pretas ali que eu fiz, que foi um grupo que eu fiz com a Letícia Vidica, que é um grupo tanto pra gente se acolher ali no dia a dia do trabalho, mas eu também entendi que eu falei assim, cara, a gente vai ter que lutar contra o mercado, porque eu comecei a perceber que alguém tentava me contratar para mediar um painel. Aí eu dava meu preço X. Aí ele fechava com uma outra pessoa, uma outra jornalista negra, que cobrava mais barato. Por quê? Ele tava só querendo uma pessoa negra. Geralmente esses painéis, a maioria das pessoas são brancas, aí ele se dá conta de que ele não tem diversidade, ele fica com medo de apanhar no LinkedIn. Ah, então vamos contratar uma jornalista negra. Mas essa cobra 15, essa daqui cobra 3, eu vou ficar com a que cobra 3. Quando eu comecei a perceber isso no mercado, eu falei, vamos juntar aqui, ó. Começar a discutir isso aqui. Não. Porque a que recebe 3 merece receber 15 também. Tudo bem, tem um fator de mercado que a gente entende. A Cris tá na tela, tá com programa, recebeu prêmios e tal. Aqui tem que ter um valor adicional porque a Cris tá num outro patamar. Ou porque a Maju 3... tá num outro patamar. Cobrou 3, não sabe. Não tem âncora, não tem base. É isso. Sei lá, 3, sabe? Não faz ideia. Porque eu já fui aqui que cobrou 3, eu já fui aqui que cobrou 500, eu já fui aqui que não cobrou nada. Sim. Quantas vezes eu fiz trabalho de graça? Sim. Muitas vezes. E hoje em dia, não. Mas se tem uma visibilidade real, hoje em dia, que nem às vezes eu vou em alguns lugares. Hoje em dia, por exemplo, eu não vou em lugares, não vou fazer trabalho de graça. Mas eu frequento vários lugares que eu vou porque eu gosto da pessoa, porque eu gosto do projeto, porque eu gosto da ideia. Então tem um interesse meu. Não, até para você poder fazer esse tipo de coisa, você tem que cobrar o outro, sim. É isso pra caramba. Mas você falou uma coisa de... Até quando você estava falando de fazer faculdade, fazer concurso público e tal, parte da fórmula, vou brincar aqui, da fórmula de ser bem resolvida, é entender, e você falou o que eu quero, é entender a diferença entre o que você quer e o que os outros querem para você, desde a humildade até o concurso público. Qual é a tua ferramenta, já que você usa ferramentas, qual foi a ferramenta que você desenvolveu para identificar isso? Porque às vezes não é fácil. E você, por exemplo, já até citou aqui, você fala no contexto de maternidade, o que você fala que é realmente para o bem do seu filho, ou o que é porque você acha que é o seu papel, que as pessoas esperam que uma boa mãe faça. Como é que você identifica o buraco vindo na estrada e não cai no buraco? Ai, às vezes eu caio. Eu caio, eu levo metiolate. Eu caio e às vezes eu preciso cair, cara, porque senão eu não aprendo. Você identifica caindo? Sim, que nem o restaurante. Tá. O restaurante foi uma queda. Ficou lá o restaurante. Vamos voltar no restaurante. Vamos voltar. O restaurante é um bom exemplo disso, Boa. né? Porque o restaurante, minha mãe faleceu poucos meses antes da pandemia. Tá. E aí eu decidi, eu ainda não estava na televisão, mas eu já estava ali no plano, né? Apresentadora, né? Hashtag Cris, apresentadora de TV. Plano, esse era o meu plano, né? Como diz a Vivi Duarte, né? Eu tenho um plano, meu plano era esse. E o restaurante ali naquele momento era muito rentável, então vou ficar com o restaurante. Legal. Tá tudo certo, meu vizinho queria comprar o restaurante, queria oferecer uma boa grana. Fiz as contas, falei, não vale a pena, esse dinheiro que ele vai me dar aqui agora, eu em 3 anos de trabalho recupero, não vale a pena. Seguimos com o restaurante, veio o quê? Pandemia. Sim. Pandemia e o setor de serviços no Brasil, como a gente sabe, no mundo inteiro, né? O setor de serviços extremamente afetado. A gente ali no começo achava o quê? 2 meses. Nossa, sim. Vamos só fechar 2 meses, tá tudo certo. Fiz um plano, 2 meses fechada, ok. E eu era a empreendedora que tinha uma consciência muito grande do meu papel enquanto empresária com relação aos meus funcionários. Mantive todo mundo na casa. Quem estava no grupo de risco ficou em casa. Quem não estava veio trabalhar, porque a gente remodulou o plano de negócios para atender ali naquele momento o delivery. E aí, a gente, 2 meses, eu tinha dinheiro.
Ok, tranquilo, 2 meses. 3 meses, temos dinheiro. 4 meses, temos dinheiro. E eu ainda me gabava, que eu falava assim, tenho uma ótima administração, eu tenho dinheiro de caixa. Só que o que aconteceu? A gente não ficou 4 meses, a gente não ficou 5, a gente não ficou 6. A gente ficou o resto do ano inteirinho de 2020. Em 2021 eu descobri que a gente, se voltasse, a gente ia voltar em 2022. Eu tinha mais 12 meses. Com menos capacidade na casa, e com não sei o quê, mais custo. Com mais o custo e tal. Já tinha feito todas as contas e já tinha descoberto o quanto eu precisava de dinheiro para manter a casa funcionando, né? E não entrava dinheiro na casa. E eu entendi ali, Cris, que eu estava fazendo algo que não era meu. Porque aí o que aconteceu? Começou a ficar insustentável, porque eu trabalhava 12, 13 horas por dia. Eu era a mantenedora do negócio. Metade da minha equipe estava em casa, no grupo de risco. Eu estava enlouquecida. Eu fazia tudo, Cris. Eu varria de banheiro a entregar comida. Era uma loucura. Eu era uma colunista também. Tinha coluna no UOL. Era uma colunista muito bem lida. No Universo, já tô no UOL já há alguns anos. Então o plano não parou. Chegou desse mesmo jeito, contatos, pedindo e tal, para chegar no UOL, como é que você chegou? O UOL foi uma indicação, foi essa coisa de fazer as conexões com as pessoas certas. Podcast. E aí o convite para ser colunista era, na verdade, da Cris Pink. E aí a Cris virou e falou assim, olha, eu fico muito lisonjeada, acho muito bacana, mas assim, eu conheci uma jornalista que eu acho que ela tem mais a ver com a vaga do que eu. E ela me indicou. Olha aí. E aí ela me indicou, e aí quando a Marina Bessa, que era editora de Universo, conheceu meu trabalho, ela adorou meu trabalho, já me ligou dizendo assim, a coluna é sua. E eu falava assim, mas é uma experiência em redação, como assim você vai me dar uma coluna? Não é possível. Você vai me dar uma coluna, escrevi um texto, que aí um dia ela ligou pra mim e falou assim, do dia seguinte ela ligou pra mim e falou assim, olha, seu texto tá indo muito bem, viu? Parabéns. Eu falei, sério? Quantos cliques dá um texto que vai bem? Ela falou 50 mil cliques. Eu, nossa, que legal, né? Ela, um que vai bem, o seu deu 200. Então, mas aí nessa hora deu o friozinho na barriga, a impostora tal de que eu não sim, também. Normal. Essa sempre vem comigo. Aí eu tive que ter as ferramentas para dominar. Legal. Mas voltando ao restaurante pra gente não perder o fio da meada, porque eu vou e vai, mas a gente volta. Tamo aqui. E aí é nesse momento, Cris, que eu percebo que eu tô vivendo um sonho que não era meu. Legal. Porque a decisão de continuar com o restaurante, ela veio quando a minha mãe falece. Minha mãe faleceu repentinamente. Ela teve um AVC. E faleceu num domingo à noite. Meu pai também faleceu de AVC. 7 anos antes. Então veio aquela coisa do susto. Então foi uma coisa que eu entendi. Cara, eu vou continuar o legado da minha mãe. Sim. E eu passei a pandemia inteira trabalhando igual uma filha da puta. Pensando no legado e no sonho da minha mãe. Porque a minha mãe sempre sonhou com isso. E é nesse momento, lá em 2021, já completamente esgotada, sem energia. Mas aí eu me toco, eu falo assim, cara, eu tô fazendo tudo errado. Esse sonho não é meu. E nunca vai dar certo. O meu sonho não é esse. E aí eu crio mais um plano, que eu sou a pessoa dos planos, para fechar o restaurante, né? Mitigar os riscos. Mas eu decido ali em dezembro, vou fechar, tá tudo certo. Morrendo de medo, sem saber o que fazer, de onde que eu ia tirar dinheiro. Já com uma dívida muito alta, mas consegui ali diminuir. A dívida era muito maior, eu consegui diminuir, porque eu consegui vender meu ponto. Com várias artimanhas. Ali, Cris, ter passado por todas essas dificuldades me transformou numa profissional muito melhor do que eu sou. Por quê? Porque chegou um dia que, por exemplo, eu ia fechar as portas e ia ter que pagar a multa do aluguel. Eu tinha um aluguel já há muitos anos e tal. O meu vizinho não queria comprar meu ponto, eu já tinha feito várias conversas com ele, ele não queria. Cara, se ele ver esse podcast, ele vai morrer, né? Ele vai querer morrer, mas eu vou ser obrigada a contar isso. Aí eu peguei e a gente tinha um concorrente bem desleal ali. Porque a rua onde era o restaurante era Antônio Carlos. Ali naquela rua tem muitos negócios, muito. Tinha um concorrente que era um cara que tinha vários, colocava o preço lá no chão. Desleal. Paguei um almoço pra uma pessoa ir lá no restaurante do meu vizinho falar que eu tinha vendido o ponto. Meu vizinho vai me matar sobre isso. Ele comprou o ponto. Muito... isso aí. Ele comprou o ponto. Ele tá lá até hoje? Ele tá lá, ele já comprou outro ponto. Então, beleza. Não, no fim, ele saiu ganhando. Porque ele comprou o ponto por 25% do valor que o pão valia lá em 2019. No fim, ele saiu ganhando. Isso, tá certo. No fim, ele saiu ganhando. Mas tudo isso porque eu falei, eu caio no buraco. E eu caí nesse buraco porque naquela época, se eu tivesse, de repente, demitido a minha equipe,
fechado o restaurante lá no início da pandemia, pagado só o aluguel e os custos básicos, eu tinha um restaurante hoje. Tá. Eu fiz uma escolha de manter o restaurante aberto para pagar salários, que eu não dei conta. Isso você acabou de descrever. Se você tivesse feito o que praticamente todo mundo fez, todos os empresários você fizeram, teria um restaurante até hoje. eu teria um restaurante. E essa foi uma visão, eu tive uma visão que não foi uma visão de um empresário, eu fui muito humana. E se você quiser, o que você quer? Você quer manter o seu negócio ou você quer salvar pessoas? Porque no final, essas pessoas foram demitidas. Sim, um ano depois. Elas foram demitidas. Lógico que eu paguei todo mundo, tal, mas elas foram demitidas. Então, assim, hoje eu olho, eu caí num buraco. Fiz escolhas que não foram as escolhas ideais para um empresário ali. E aprendi muito com isso. Então, Mas assim... agora, o ano de 2020 não vale, né? Ninguém pode, me arrependo do que eu fiz em 2020. Foi um ano desgraçado. Não é arrependimento. Eu precisava ter passado por isso para ter aprendizados. Hoje, a maneira como eu estou gerindo a empresa que eu abri depois é completamente diferente. Tá. E não deixei de ser menos humana. E eu aprendo muito com os meus erros. Eu acho que isso... eu vejo isso como uma qualidade. Seguindo o nosso guia de como ser uma pessoa bem resolvida, como é que é o papel do não para você? Dizer não, já que você quer coisa, você tem um plano, você vai seguir um plano, como é que o não entra nesse meio? É difícil. É difícil. É difícil, até porque eu sou a simpaticona do rolê. A carismática, como que uma pessoa carismática diz não? E você fica, complicado. Portanto, você fica mal, não vou dizer não, como é que é? Tenho muita dificuldade. Mas resolvi isso com uma ferramenta prática, que eu sou mulher das ferramentas. Isso. Arrumo pessoas para dizer não pra mim. Eu chamo de produtores. Os produtores que dizem não pra mim. Então, algumas coisas que outras pessoas podem dizer não pra mim, elas dizem, né? Por exemplo, no meu programa, na Estação Livre, às vezes as pessoas, meus convidados, eles querem me chamar pra almoçar, quer ficar conversando comigo lá depois, quer... Eu nunca vou dizer não pra ninguém. Tá. Eu sou a pessoa que eu não saio dizendo não pra ninguém, mas sempre tem um produtor atrás de mim, a Cris não pode, né? Isso é prático. Mas tem coisas que sou eu que tenho que dizer. Não tem jeito, né? Sim. Não tem num relacionamento, em casa, filho, família, tal. E aí, assim, foi também... Produtor, pode terminar o namoro aqui pra mim? Foi maturidade. Tem coisas que só a vivência, a maturidade nos entregam, Cris. Eu tenho brincado muito, eu brinquei muito. Eu tava apresentando o Sem Filtro no Universo. Outro dia eu falei assim, que se eu tivesse uma filha hoje em dia, ela se chamaria Maturidade, porque maior ganho da minha vida. Mas a Ana compartilhou um meme outro dia que eu recompartilhei, que é tipo assim, é o Buzz Lightyear apontando assim com o Woody, né, aquele meme, e assim, eu dando conselho para os jovens que quando me deram e eu era jovem eu não seguia. Tipo assim, é isso. Vamos dar os conselhos aqui, filho, mas... É isso, né? Mas aí tomou muito na cabeça, né? Se fudeu bastante, aí vai ficando mais velha, a gente vai entendendo, né? Mas é bom você falar isso. Até porque teu filho tá com quantos anos? 19. 19, minha tá com 17. Então, eu tenho esse problema que eu acho que não tem nenhum amigo que tem filho adolescente para eu pegar umas dicas, então vou aproveitar aqui. Mais consultoria para você me dar. Você é do tipo que vai lá e quebra a cara, ou você fica voltando no buraco, entrar na frente do buraco, vira ponte humana? Como é que você dosa isso, quebra a sua cara, ou vou evitar? Mas com filho você fala? Com filho? Ai, gente, com filho eu sou irracional, eu acho. Caramba, Cris, assim, é muito louco isso. Esses dias eu mesma tava me criticando. Eu faço autoanálises várias vezes, né? Faço terapia também e tal, e nananã. E esses dias eu tava pensando, nossa, acho que eu estou controlando muito o Rafael, preciso deixar as coisas serem mais leves. Eu pego muito no pé. E tem uma questão com o Rafa que eu preciso todo dia vencê-la. Que é o fato de que eu sou uma mãe através da adoção. Então, existe uma cobrança externa e interna de que o meu filho tem que dar certo na vida. Porque o meu filho tinha um destino fadado a dar errado. Como é que vai dar errado agora comigo? Mas o que é dar errado, entendeu? É toda uma questão, assim, muito louca que eu fico... E aí, quando eu entro nessa neura, eu fico controlando demais. Rafael, aí não pode isso, não pode aquilo outro. Aí depois eu dou uma entendida e eu falo, realmente é mais leve. Não, é verdade. A maternidade pode ser mais devagar. E aí é meio a história que eu te perguntei do restaurante que você falou que não, mas é tipo, você tá meio que depositando isso.
existe um plano, existe um resultado que precisa ser alcançado. Que precisa ser alcançado. Imagina, Rafael. Imagina, esse menino tem que ser feliz, esse menino tem que dar certo. Mas até isso quer dar certo, né? Sim. Hoje em dia. Porque as pessoas esperam que dar certo seja ter um trampo de sucesso, seja você se tornar uma pessoa que ganha muito bem mensalmente. Mas quando a gente está falando de histórias de meninos que viviam em famílias desestruturadas, com o seu entorno em extrema vulnerabilidade, às vezes dar certo é simplesmente sorrir. No final do dia. Sim. Ai, gente, e tanta gente que teve uma família, não sei o que, também não tem nada garantido e vai, sobe, desce e tal. Mas você vai ser profissão, assim, você vai ser, sei lá o quê, jornalista ou médico, não sei o quê, e para que caminho ele tá indo? O Rafa tá bem perdidão. Tá perdido? Quem não tá, né, gente? Perdidaço. Essa idade é foda, né? Você tem que escolher alguma coisa. Mas eu acho que o Rafa tem um fator que é o fato de ele nunca ter sido questionado a pensar no futuro. Tá. Ou nunca ter sido levado, né? Nem questionado. Eu acho que a vida não o levou a pensar no futuro. Então, agora que ele tem essa possibilidade, ele tá muito confuso. Não sei o que eu quero pra mim. Não sei o que fazer e tal. O Rafa não curte estudar. Tá. Não curte. Isso acho que foi algo que foi tirado dele. Na verdade. Na verdade, eu falo pra ele que ele gosta, mas ele não quer. Sabe essa coisa de recebeu vários impulsos negativos? Sim. A maneira como a escola hoje também funciona, a escola pública principalmente funciona também, desmotiva ele e tal. Então, eu tô muito feliz se o Rafael terminar ensino médio. E aí tem gente que acha que eu sou ridícula por dizer isso. Mas, na verdade, acho que essas pessoas, elas não fazem ideia da história que meu filho teve, que é uma história que eu não vou contar porque é a dele, se ele quiser ele conta. Mas aí de novo é a história das outras pessoas colocarem, que você já falou várias vezes aqui, o seu papel é esse, seu lugar é esse, pra cima e pra baixo. E até você acabou de falar que faz, não, você está destinado a coisa. Não, você está destinado a nada. Nada. Então, assim, se ele terminar o 2º grau, eu tô muito feliz, que é algo que eu tô tendo que lutar com ele, sabe? E aí tem que 19 anos, mas tem briga, tem limite, tem castigo. Não vai sair, vai na aula. E eu grito um pouco, sabe? Às vezes ele fala assim, no começo ele falava assim, eu não gosto quando você grita. E aí eu fui tentando controlar, mas eu entendi que é meu. Tá. Eu posso ser melhor, grito menos hoje, mas tem uma coisa que quando eu fico nervosa, não tem jeito, eu saio uns gritos, eu boto pra fora no grito, não tem jeito. Mas eu sou essa mãe bem chata, que coloca limites. Mas você, até você falou, eu grito mesmo. Todas essas outras coisas, você tá confortável com isso? Ou que eu tô sentindo assim, não queria ser assim, queria ser mais, até o ideal de mãe, o seu ideal de mãe, o famoso expectativa e realidade, como é que é Eu isso? queria ser mais livre, controlar menos. Tá. Eu queria ser uma mãe menos controladora. Eu acho que eu sou muito controladora. E é isso que eu tô lutando pra fazer. Mas é nesse lugar que eu te falei, sabe? Dessa coisa de ter que dar certo, assim. Mas é que eu vi, você usou uma frase que eu uso no podcast da Helena, você usou uma frase que eu uso um pouco e a Ana usa muito, que é onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E aí eu entro nessa experiência, você brincou de autoanálise, de que assim, fala mais de mim do que não ter ido à aula, né? Fala de mim. Isso. E isso é um aprendizado que eu tive com minha mãe. Minha mãe era essa, o tempo inteiro, onde foi que eu errei? Ai, mãe, eu gosto de menina, onde foi que eu errei? Ai, mãe, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Meu Deus, onde foi que eu errei? Sabe? Tudo. E era sempre sobre matei ela. Aula, onde foi que eu errei? Fiz as minhas traquinagens de criança. Eu fui uma adolescente que eu bebi e usei drogas. Onde foi que eu errei? Total. Não é olhar pro filho e dizer assim, cara, filho, o que tá acontecendo? Uma preocupação de onde foi que eu errei. Nossa, o dia que minha mãe descobriu que eu namorava uma menina, meu Deus, eu sonhava tanto em ver você casando de véu e grinalda. Na hora eu não entendi. Aí depois... Já tinha lido Malcolm X ou não tinha lido Malcolm X? Não tinha ainda, eu era bem novinha. Depois eu me relacionei com homens, aí quando eu voltei a me relacionar de novo com uma menina, que eu cheguei e contei pra ela, olha, estou me relacionando com fulano, sabe, fulano é minha namorada e tal. Meu Deus, eu não acredito, eu ainda achava. Você achava. Você não perguntou o que eu queria. Isso é o que você queria. Não é o que eu quero. E depois, o véu e grinalda, se eu quiser, eu posso casar também com uma mulher de véu e grinalda, mas assim, não é isso que eu escolhi, sabe? Então, isso é uma coisa, Cris, que eu tenho lutado muito pra não repetir esse comportamento que a minha mãe teve, sabe? Das escolhas do Rafael serem as escolhas do Rafael.
E eu consigo em muitas coisas. Eu acho que a minha grande cobrança é esse lugar da mãe de um menino preto que a sociedade só esperava que fosse um bandido. Não esperava, ninguém nunca esperou nada além de um menino como o Rafael, que era uma criança que vivia em extrema vulnerabilidade. Esse é o meu lugar da cobrança, sabe? Passou da idade de ser adotado, considerada a idade. Esse já lugar e tal. Então, por isso essa cobrança grande com o estudo. Você vai estudar os lugares onde anda, o medo que eu tenho do Rafael ser vítima de alguma ação truculenta policial, como a gente tá vendo aí, tantos meninos sendo vítimas diariamente. Esse lugar que eu tenho esse medo. Então, tá certo. Real todos e esses válido. medos. Real e válido, né? Mas esse de onde foi que eu errei, esse não existe em mim. E é uma coisa que eu sempre falo pra ele. Filho, faça suas escolhas. Porque amanhã ou depois, eu não vou me sentir culpado. Porque eu sei que eu estou sendo uma ótima mãe. Eu sei que eu estou sendo uma mãe incrível, que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Pode não ser o melhor pra você, mas é o melhor que eu posso, porque eu sonhei com essa maternidade. Eu desejei essa maternidade e eu vivo essa maternidade, apesar de todas as dificuldades e os desafios que ela me traz, com muito amor, com muita felicidade e sem nenhum arrependimento, que essa é a grande preocupação do Rafael. Você vai se arrepender? Você se arrepende? São questionamentos que ele traz. Não tem arrependimento. Foi um presente, foi uma escolha, foi uma coisa muito, muito, muito gostosa, assim, sabe? E o Rafael é um menino tão querido, tão querido. Hoje, antes de vir pra cá, ele saiu pra procurar emprego. Ah, é? Olha aí. Tá bom. Mas aí eu acho que falta nessa história você falar como você virou apresentadora de TV. Se a gente não falar disso, o povo vai se revoltar. Vai dizer, como assim? Ela contou toda essa história. Parte 2 do filme, não. E aí? O plano, você foi, seguiu, escreveu? Fiz o plano. Vou me reconectar, meu sonho é estar na televisão, eu vou estar na televisão. Uma coisa que me incentiva também foi ali o início de ver outras mulheres negras abrindo espaço na televisão, por exemplo, a Maju ali na televisão, né? Porque antigamente era só a Glória Maria, né? Aí depois a gente já tinha Flávia Oliveira, né? Já tinha muitos outros nomes. Abrir espaço e sofrer nesse processo. Sofreram esse processo. Nem vou ficar citando muitos nomes, que eu sei que eu vou esquecer. Nomes importantíssimos nesse momento. Mas aí eu tomo mais coragem e eu falo, não, eu vou. Tá. Vai dar certo, eu vou. Crio um plano, mas eu conto pra todo mundo. Todo lugar que eu vou, eu falo. Na verdade, o que eu quero mesmo é ser apresentadora de televisão. E eu começo, com o Meteora, eu começo a fazer muita mediação, apresentação de evento, né? Porque é um mercado que começa a se abrir ali. Pra mim, não, galera, liguem aí. Não... É um mercado que foi se abrindo e, modéstia à parte, eu faço isso muito bem. Muito bem. Estive lá em Blumenau. É verdade, é verdade. Não, vamos lá, já que você abriu essa porteira, eu fui para as cerimônias ano passado, 2022, você foi esse ano 2023. Eu falei, ainda bem que foi nessa ordem, porque não tem nem comparação. Mas, e não é puxar saco, mas assim, é comparação do ofício, assim. Você sabia o que estava fazendo assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que. E aí teve um negócio, alguém perdeu alguma coisa. Você falou, fulano de tal, perdeu não sei o que. Eu falei, o RG. O RG. E eu falei, cara, eu não ia saber fazer isso. Tipo, eu levei um pedacinho de papel, eu ficava lendo um pedacinho de papel. Eu falei, ainda bem que a ordem... Eu fui no momento certo, encerrei minha carreira de mestre cerimônia. Não, brincadeira, me contratei também de mestre cerimônia. Imagina, Cris, você foi ótimo. Você foi ótimo. É estilo de apresentação. É estilo, isso. É estilo de apresentação, meu estilo. Olhando pra cima, outro olhando pro chão. Eu entendi ali meu estilo. Entendi que eu tinha que fazer aquilo com leveza, sem me preocupar. Eu sou muito confiante no meu trabalho, então acho que isso faz com que eu tenha uma postura que vai até o final. Me planejo, me organizo, estudo, não chego assim, perdida. Isso. E eu tenho talento pra isso. Todo mundo tem talentos. O meu talento é esse, da comunicação. É um talento que eu tenho. Mas assim, fui desenvolvendo. Você assistiu o meu primeiro programa e o de agora, você fala, meu Deus do céu, aí, mas é todo mundo. Mas aí eu começo a fazer os eventos, começo a se apresentar, que era coisa que eu já fazia na prefeitura. Porque eu já fazia isso muito bem feito, então já me chamava, vai ter um evento tal, Cris apresenta, começa. Eu sempre fui a palestrinha. Sempre fui a apresentadora de seminário na sala de aula. Quem vai apresentar? E a líder da equipe lá no reality. Um pouquinho antes da minha mãe falecer, eu contrato uma coach, é a moda dos coaches. Eu contrato a Andréa Cruz, que é uma coach, para me ajudar a entender. De carreira, coach de carreira.
como é que eu ia trilhar esse caminho. Pra gente sentar e pensar quem são as pessoas que a gente vai se conectar, com quem. Vamos fazer um programa, então, no Face, que você mesmo vai gravar seus vídeos, tudo isso. Vou criando tudo isso. No final de 2020, a TV Cultura estava procurando uma apresentadora negra que tivesse o viés de raça e gênero, que fosse jornalista formada, porque o programa era jornalístico, para apresentar o Estação Livre. Era um programa ainda que eles não tinham nome. Um programa que eles queriam fazer pensando na população negra. Quando eles procuraram, eu fui indicada por mais de uma pessoa. Sou chamada para uma reunião nas vésperas do Natal. Aí eu achei que era palestra, porque eu já fazia várias, já ganhava dinheiro palestrando sobre diversidade. Achei que era palestra. Eu nem dei muita atenção, Cris. Nossa, cara, eu tava enlouquecida querendo saber como é que eu ia pagar o 13º da minha equipe, vendendo cestas de Natal. Aí me vem essa moça, Mariana, olha, da TV Cultura, a gente quer marcar uma reunião. Eu falei, você pode vir aqui? TV Cultura é muito engraçado, tudo é presencialmente, nada é online. Ai, não posso. Nossa, tô tão enrolada, não dá, não posso. Vamos marcar uma reunião online. Eu tinha certeza que era uma palestra. Eu já tinha feito palestra no SBT, já tinha feito na Band, já tinha feito em vários lugares. Eu falei, é palestra. Falei, tá bom. Aí ela falou, tá bom, vou ver aqui se pode ser online. Aí, pode sim ser online, tipo 26 de dezembro. Nossa, tá bom. Um dia depois do Natal. Beleza, pode ser online e tal. Aí fui pra casa, aí em casa, respirando lá, eu falei assim, cara, eu nem perguntei pra ela por que da reunião. Que loucura, né? Fazendo tudo no automático, né? Mandei uma mensagem, ela tinha mandado um WhatsApp pra mim, né? Não perguntei nem de onde ela tirou meu telefone, que loucura. Mariana, desculpa perguntar, por que é mesmo que a gente vai fazer essa reunião? Ah, é porque a TV Cultura tá pensando num novo programa e você foi indicada como apresentadora. Onde você tava nessa hora? Eu tava em casa. E aí, eu quase dizendo pra ela, eu vou pessoalmente. Agora. Não, mantive, me controlei, não gritei só comigo mesmo em casa. Eu lembro que eu pulei de felicidade e tal. E eu lembro que eu virei pro meu filho e eu falei assim, porque tudo que acontecia na minha vida eu contava pra minha mãe. Tudo. A primeira pessoa a saber era sempre minha mãe. E aí minha mãe não tava, e eu virei pro meu filho e eu falei assim pra ele assim, nossa, quero te contar uma coisa que eu contaria pra minha mãe. Eu acho que eu tô muito perto do meu sonho de ser uma apresentadora de televisão. E aí eu lembro que a gente se comemorou e pulou e tal, mas não tinha nem a reunião. Foi na reunião, conversamos, aí fui no presencialmente, chegou lá, abriu câmera, fiz o teste. E aí, nervosa no teste? O que passa na tua cabeça? Super, porque quando eu cheguei eu não sabia que eu ia fazer teste. Eles me falaram só pra conversar. Aí tá na conversa, a Paula Cavalcante, diretora lá da produção, fala assim, vamos abrir uma câmera. Arruma tudo lá que ela vai fazer uma câmera. Aí me mandaram ler um TP. Sim. Fui péssima. Essa letrinha subindo lá. Péssima. Leu uma Nunca vez. tinha lido um TP. Nunca na vida. Sempre tudo de improviso. Tá. Tudo de improviso. Leu uma vez, não tá muito bom, vamos de novo. A segunda vez, não tá muito bom. A terceira vez, não, desiste. Eu falei, puta, fodeu. TP é complicado, mas enfim. Aí eu nossa, já era, já perdi. Aí ela vira e fala assim, você faz no improviso, faz uma notícia aí que você gostaria de dar. E o Emicida tinha acabado de lançar Amarelo. Tá. Aí eu dei a notícia do lançamento de Amarelo. Bem opinativa, né? Só falei de amarelo e tal, Antes de eu terminar, ela virou pra mim e falou assim, tá bom, chega, pra mim é o suficiente. Falei, nossa, não deixou eu terminar, a mulher odiou. Isso, claro, é o natural. Muito obrigada, tal, a gente fala com você. Falei, já era, fudeu, não vou pegar o trampo, nem pensar. No dia seguinte, ela liga e fala, você pode vir aqui novamente? Falei, vai mandar fazer o teste de novo. Impostora. Isso. Vai mandar fazer o teste de novo. Ela só queria fazer o convite pessoalmente, então a gente quer te convidar. A gente acha que essa pessoa é você. Você quer ser apresentadora do Estação Livre? Veja bem. Vou pensar, fazer um charme, né? Não, brincadeira, mas eu aceitei na hora, fiquei muito feliz e tal. E aí, eu começo a trabalhar na TV Cultura no dia 4 de janeiro. Então, eu decidi fechar o restaurante no dia 20, mais ou menos, de dezembro. Menos de 10 dias depois, eu já tinha conseguido o trabalho na TV Cultura. Então, quando eu fecho o restaurante, eu já tô na TV Cultura. Inclusive, as pessoas, uma das coisas que eu ouvia que as pessoas comentavam, falavam assim que eu dei uma guinada muito rápida na minha carreira, né? Porque fechou o restaurante, aí já tava na TV. Mas, na verdade, eu já tava ali há anos. Mas como é que é? Demora muito tempo ser um sucesso da noite pro dia. E aí entrar. E foi uma coisa muito bacana, porque a gente veio com um programa que, apesar de parecer óbvio, ele era muito inovador pra televisão brasileira. Sim. Porque é uma jornalista preta, com entrevistados negros, e a gente não tá ali simplesmente falando de diversidade.
A gente está levando pessoas negras para falar de assuntos que interessam a Sim. toda a população. É uma abordagem que eu gosto, que é isso. E Assim, aí, design. Vamos falar de design. Vamos falar de design. Olha, que Que coincidência. engraçado, Todos... as pessoas são pretas. Olha, que incrível, Tem né? designer? Tem designer negro. Poxa, e eu que na minha empresa nunca contratei nenhum, sabe? Coisas desse tipo. A gente tá ali mostrando. E que é, assim, eu acho que quando a gente vai fazer um programa de diversidade, quando a gente vai falar de diversidade, a gente tem várias opções. É um programa antirracista, o meu programa. Uhum. E a luta antirracista, ela tem várias facetas. Eu acredito que a história e a potencialidade das pessoas negras precisa estar presente na TV. Então, eu tenho hoje um programa que coloca as pessoas negras na sua expertise. É o advogado, é o designer negro, que eles não estão nos outros programas comentando. Eles não são os especialistas dos outros programas. Isso, especialista. Os outros especialistas são sempre brancos. Mas como é que você vê a evolução dessas discussões e da prática que vem dessas discussões desde que você começou a falar disso? Você sente uma evolução, coisas estão melhorando, tem sempre muito para melhorar, mas ou você está há 5 anos se repetindo, como é que você está vendo isso? Se eu disser que não tem evolução, eu estaria mentindo. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Tudo bem que você me deu como ponto de partida do início que eu começo a falar, mas eu acho que isso é o tipo de ganho, é o tipo de luta que não dá para mensurar num curtíssimo espaço de tempo. Mas vamos pensar o seguinte, que a minha mãe é uma mulher negra que estudou somente até o 1º grau. Eu sou uma mulher negra já pós-graduada. Então já tem uma diferenciação. As posições estão mudando. Então, eu não gosto de ter essa visão de não muda. Mas ainda estamos surfando no oportunismo. Boa. Ainda estamos surfando no oportunismo. De 2020 para cá, por exemplo, 2020 com o assassinato de George Floyd e aquela inundação de posts pretos nas redes sociais de empresas que, na verdade, não produziam nada pela diversidade, mas queriam surfar ali numa luta. SG de PowerPoint, E SG de PowerPoint. De lá para cá. Avançou? A gente avançou, só que a gente está num momento exato que a maioria das empresas estão vivendo layoff. Se você parar para fazer o recorte de raça de quem são os profissionais que estão sendo demitidos, a maioria deles são os negros que foram contratados em 2020. Vivo isso num certo grupo de ex-funcionários do qual eu faço parte. Ainda é muita gente surfando na oportunidade, a ideia de querer vender para pessoas pretas, mas não querer contratar. A gente ainda está enxergando uma publicidade que vende produtos para as pessoas negras, mas quem está fazendo esses produtos são pessoas não negras. Os cargos de tomada de decisão ainda são cargos com muito pouco ou nenhuma diversidade. Mas você falou isso do layoff, eu não tinha me tocado para isso, porque eu vejo essa evolução, acho que melhorou, etc. Mas eu acho que nesse momento, e aí o exemplo que você deu ótimo dos layoffs é isso, de que já fizemos, já contratamos, agora legal, né? Não, legal, já né? Chega desse assunto, vamos para a próxima, e de certa maneira está até regredindo. E essa frase assim. É uma frase que se ouve. Ai, chega desse assunto, já deu, né? Chega. E a gente ainda, cara, olha só, nós estamos em 2023, a gente está discutindo, tanto tempo eu ainda sou convidada para ir para eventos para falar de diversidade. Só me bota na caixa da diversidade, só tá na caixa da diversidade. Não. E aí eu tenho que negar, eu tenho que falar. Tem hora que eu não nego, tem hora que eu aceito. Se pagar bem, eu aceito. Mas eu vou no evento e eu falo. Você tá fazendo errado. Você podia ter me chamado para falar de diversas outras questões. Sim. Sabe? E aí tinha um painel, fiz um evento recentemente. Eu e mais 2 mulheres negras falando de diversidade e um painel discutindo gênero no mercado publicitário, tinha 4 mulheres brancas. Sim. Eu vou fazer uma pergunta que é basicamente tudo que você falou no programa, mas eu faço para todo mundo que vem aqui. Então vamos lá. Fora as vezes que eu esqueci. Mas que é se você fosse pegar uma máquina do tempo, mandar uma mensagem para o passado, vamos estabelecer aqui uma data, o dia do teu primeiro concurso público, o que você diria para a Cris do passado, mas muito no sentido dos buracos, assim, se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo, tipo, para te facilitar a vida. Essa é uma cartinha para te facilitar a vida. O que você diria para a Cris do passado? Ai, só vive. Só vive. Não se preocupa com nada. Você sabe que eu tô tão numa busca de uma vida mais leve, Cris, porque eu acho que
Eu sou aquela menina que cresceu com o pai dizendo, você é preta, vai ter que ser 3 vezes melhor e vai ser considerada metade tão boa quanto. Isso gerou um impacto na maneira como eu trabalho, que é absurdo. Mas que, por outro lado, a história do 3 vezes é verdadeira, então... Completamente verdadeira, porque o mercado me cobra assim. Isso. E aí eu já tô tão cansada que, ultimamente, a única coisa que eu tenho dito é que eu quero ser medíocre, eu quero ter o direito de ser medíocre, pelo menos de vez em quando. Entregar algo meia boca, sabe? E tá tudo bem. Entregou. Porque isso é algo que é garantido para algumas pessoas. Eu olharia pra Cris do passado e diria, apenas viva. Apenas viva. Eu tive que cair em alguns buracos. Eu precisei cair num buraco na minha adolescência para entender que álcool e droga não fazia sentido na minha vida. Porque eu caí nesse buraco por medo, por insegurança. Foi uma fuga para me fortalecer. Mas eu tenho consciência do quanto isso foi importante para a Cris que se construiu hoje. Para a Cris que tem aqui. E eu tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei, da profissional, da companheira, da amiga, da mãe, porque cada uma é uma. E eu tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei e da mulher que eu vou me transformando diariamente, porque eu me permito aprender, né? Tanto comigo quanto com os outros. Demais. Tem melhor jeito de terminar. Cris, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Boa noite, internet! Muito bom, internet. É isso aí. Estamos resolvidos? Resolvi? Sacou? Tá bom. Sempre bom lembrar aqui que o que eu mais quero em cada entrevista dessas é saber que você aí mandou uma mensagem pra Cris. Pra todo mundo que passa aqui toda semana, né? Falar que curtiu, mostrar o calor, o carinho da comunidade do Boa Noite Internet. A Cris no Insta adivinha? @CrisGuterres, tudo junto. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, como sempre. E também vão ter os cortes, né? Marcando ela lá no meu Instagram também, o @CrisDias. E lembrando, você que é seu dever assinar o Boa Noite Internet, não que isso, nada de usar culpa como marketing aqui não, ajuda quem pode. Mas olha só, tenta adivinhar aí quantas pessoas você acha que apoiam o Boa Noite Internet pelo valor de uma coquinha por semana. Quantos por cento? Pois saiba você que não chega a 3% de quem escuta toda semana. Pois é, né? Bora melhorar isso aí para mostrar que o Boa Noite Internet tem um lugar quentinho no seu coração, um espaço na sua agenda toda semana. Tem valor agregado para quem apoia? Tem. Tem newsletter e podcast secreto? Também tem. Mas eu sei que não é por isso que as pessoas maravilhosas que já apoiam hoje estão lá. Elas sabem que esses 3% são muito importantes para que os outros % sigam ouvindo o Boa Noite Internet, que a gente siga aqui no ar, contando histórias. Então vem nessa, cola lá no boanoiteinternet.com.br/assine para ver como é fácil e eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. É isso, por hoje é só, semana que vem tem mais, chega a hora de mais um ensaio, mais uma palestrinha e eu vou justamente falar de uma palestrinha que eu fiz aí outro dia, domingo, 20 horas, aqui mesmo, tô te esperando. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.